outro episódio em relação ao seu pai e sua mãe, também que me marcou muito nesse livro, foi a ida de vocês para visitá-lo na Embaixada da Iugoslávia em Brasília, que era possivelmente a primeira embaixada instalada na capital, na nova capital federal da época, né? E você tinha 6 anos e percebeu coisas, muito maltratado por policiais, estava sendo perseguido ou pelo menos vigiado. Conta um pouco sobre isso, João. Esse é um outro episódio triste. Meu pai foi exilado, foi caçado pelo golpe militar, ato institucional número 1, AI-1. Meu pai foi o 17º dessa primeira lista. E haviam pouquíssimas embaixadas em Brasília. O Congresso já era em Brasília. Brasília foi fundado em abril de 1960, mas nós estávamos em 1º de abril de 1964. E em 64, 4 anos depois da fundação de Brasília, eram, Márcio, muito poucas as embaixadas estrangeiras já funcionando em Brasília. A maioria ainda estava no Rio de Janeiro. Até 4 anos antes, a sede da diplomacia internacional e capital do Brasil. Então, uma das poucas embaixadas que estavam lá foi a Embaixada da Iugoslávia, que acolheu vários deputados que, com meu pai, ali ficaram para não serem presos e, eventualmente, torturados. E dali seguiram direto para um avião com destino ao exterior para o exílio. Foi o caso do meu pai e vários outros parlamentares que, com ele, estiveram nesta embaixada. E quando nós fomos visitar meu pai foi para a embaixada com a roupa do corpo, não levou mala, nada. Evidentemente, estamos num regime autoritário. Ninguém avisou e preparou, não era um sabático. Arruma sua mala, você vai ficar fora. Meu pai foi com a roupa do corpo, a roupa que ele estava no Congresso Nacional, foi com ela que ele foi para a embaixada. 2 dias depois é que eu e minha mãe fomos a Brasília para levar ao meu pai alguns objetos pessoais, aparelho de barba, escova de dente, pasta de dente, algumas roupas para o meu pai, e a quase 1 quilômetro de distância da embaixada já havia um cerco de policiais da polícia de Brasília e da polícia do Exército, da chamada PE, cercando essa embaixada, e só depois de uma enorme revista e a comprovação de que éramos parentes, eu, filho, e minha mãe, esposa do meu pai, é que permitiram nosso acesso. Revistaram minha mãe inteira, na minha frente, me revistaram também, eu era um menino de 5 anos de idade, mas me lembro bem desse fato, e a bolsa que minha mãe levou, quase aquelas bolsas de esporte que existiam no passado, uma espécie de mochila do passado, porque era isso que permitiam, jogaram todas as coisas da mochila no chão, era um chão de terra vermelha de Brasília, eu nunca me esqueço desse ato, desnecessário. As poucas coisas que tinham ali do meu pai sujaram com aquela poeira da terra vermelha de Brasília, para verificar se não tinha ali uma arma ou algum instrumento ou qualquer coisa que pudesse ser confiscado pelas autoridades policiais. Obviamente que não havia nada, só houve o choro da minha mãe, o desespero dela, estar longe do meu pai, ainda ser submetido a uma revista, não havia nenhuma policial feminina ali. Eu me lembro perfeitamente, foi um momento de profundo constrangimento, e só então nos permitiram ingressar na Embaixada da Iugoslávia, onde eu, minha mãe, chorando junto com meu pai, o abraçamos pela última vez. Foi só anos depois que eu pude voltar a rever meu pai, quando eu e minha mãe e meu irmão Raul fomos para o exílio. Raul tinha 1 ano de idade nessa época. Só 2 anos depois que nós fomos para o exílio também encontrar o nosso pai. São momentos tristes, mas importantes da nossa vida e que constam neste livro que você acaba de mostrar, e eu também. O Poder da Transformação.